Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. E antes de lermos, queria mais uma vez te convidar, você que pode, quarta-feira estamos tendo os encontros com a verdade. Começou essa quarta-feira, tivemos um encontro muito abençoado mesmo. De quarta-feira, vamos cada mês tratar de um tema à luz da palavra de Deus. Esse tema do mês de maio é família. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está pronto para o encontro com a verdade? Sobre esse tema, será que aquilo que você tem na mente é de fato o que a palavra de Deus diz? Se você puder ouvir, a pregação foi gravada, já deve estar no nosso canal do YouTube. Você está convidado esse mês a estar conosco, ouvindo sobre a palavra de Deus nesse tema e orando também pela sua casa, pela sua família. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 15, a partir do verso de número 21. Mateus 15, a partir do verso 21, que diz assim: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque veio gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, pela igreja que o Senhor reúne aqui mais uma vez. Pedimos que o Senhor, que já recebeu o nosso louvor, a nossa oração, também se digne de falar conosco agora por meio da tua palavra revelada nas Escrituras, muito especialmente nesse texto registrado por Mateus. Que o Senhor ilumine, esclareça, faça fazer sentido em cada coração, e que assim saiamos daqui hoje abençoados também pela tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ser mãe é padecer no paraíso. Você concorda? É verdade que, a depender da situação de um filho, da situação de uma filha, a maternidade e mesmo a paternidade pode ser motivo de muita alegria ou muita tristeza. Pode ser motivo de grande prazer, satisfação, realização, mas também pode ser motivo de muito sofrimento, de muita dor, de muita frustração, de muita angústia, como é o caso aqui dessa mulher. Uma mulher que Mateus vai registrar como uma mulher cananeia. Ela provavelmente era descendente daqueles povos que no tempo da conquista da terra de Canaã, o Senhor ordenara expulsar da terra.
Mas o povo não cumpre com essa missão e fica ainda ali um povo, daquele povo do qual o Senhor disse que não era para manter ali, que serviria como espinhos para o seu povo. Mas eles ficam e se reúnem ali, mais na localidade de Tiro e Sidom, onde geograficamente hoje é o Líbano. Eles ficam ali, eles permanecem, eles se reúnem ali e ficam, e passam-se os séculos. Chega no tempo de Jesus, e Jesus, por algum motivo que o Mateus não explicita, está lá, nessa terra, nesse lugar, em Tiro e Sidom, e sai de lá uma senhora completamente desesperada. No original, o sentido é que ela aparece. Ela sai de algum lugar, ela aparece e ela não chega a Jesus com nenhum tipo de cordialidade. Ela não se apresenta. Ela simplesmente sai gritando atrás de Jesus, porque ela tem uma situação em casa que saiu do controle. Ela vai dizer para que Jesus tenha compaixão, tenha misericórdia dela, porque a sua filha foi acometida de um mal terrível. Um demônio tomou posse dela e o sentido das suas palavras é que esse demônio está cruelmente atormentando o psique, a alma, o ser da sua filha. Então, ela sai desesperada. Você já saiu alguma vez desesperado? Porque aqui ela não está um pouco desesperada. Ela não está muito desesperada. Ela está completamente desesperada, e quando ouve que Jesus está passando, ela sai correndo atrás dele, como se Jesus fosse a sua única e última esperança, e de fato era. E a verdade, irmãos, é que nenhum de nós estamos isentos de vivermos dias de desespero em casa. Pergunta: o que a gente faz quando aqueles que amamos são acometidos de males, cuja solução a gente percebe claramente está muito além das forças, do poder, da capacidade das nossas mãos? E é por isso que dá desespero. O que a gente faz quando adentrarmos um dia assim? Primeira lição que eu aprendo e compartilho com você é: reconheça a situação. Alguém já disse que cego mesmo não é quem não enxerga, mas quem não quer enxergar. Veja que essa mulher se achega a Jesus, embora desesperada, ela não chega iludida. Ela não chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, a minha filha está um pouquinho estressada. Ela não chega para Jesus e diz assim: olha, minha filha está sofrendo bullying na escola, ela anda um pouquinho agitada, o senhor poderia dar uma olhadinha nela? Não, ela chega dizendo a real. Ela chega para Jesus em público. Ela expõe o que de fato está acontecendo. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Duro para uma mãe reconhecer isso, não? Talvez tenha demorado um pouco para ela chegar a essa conclusão, mas até que chega um ponto, não é, a verdade é essa: a minha filha está horrivelmente
endemoniada. Talvez tenha demorado para chegar a essa conclusão, mas graças a Deus ainda bem chegou. Por quê? Porque o primeiro passo para a solução de um problema é reconhecer o problema. O primeiro passo para começar um caminho de cura, um caminho de mudança, um caminho de transformação, é reconhecer: eu tenho esse problema em casa, não gostaria de ter, sinto vergonha de tê-lo, me entristeço por tê-lo, falhei talvez, mas a verdade é essa: eu tenho esse problema em casa. Pronto, deu o primeiro passo para a solução. Reconhecer, eu admito, eu vivo isso em casa. Então peça para que Deus te dê essa graça de abrir os teus olhos para que você enxergue o que de fato você precisa enxergar, porque, como disse Jesus, um cego não pode guiar outro cego. Mas uma segunda verdade, uma segunda lição em dias de desespero: tome cuidado com as palavras, porque se tem uma coisa que pode deixar uma situação ruim ainda pior, são as palavras. Ainda bem que na nossa língua, no nosso idioma, há uma distinção entre ser e estar. Entre é e estar. É diz respeito à natureza da pessoa. Agora, estar diz respeito ao estado atual, à situação que pode ser transitória, pode ser passageira. A pessoa não é, a pessoa está. Veja que essa mãe faz essa distinção. Ela não diz para Jesus: a minha filha é uma endemoniada. Ela diz: minha filha está nessa situação, está vivendo essa realidade. Ela não é, ela está. Uma coisa é você dizer: olha, você é um doente. Outra coisa é dizer: olha, você está doente. Uma coisa é dizer para um filho: você é um rebelde. Outra coisa é: você está rebelde. Uma coisa é dizer para uma esposa, para um cônjuge, para um marido, para um filho, para uma filha: você é um preguiçoso mesmo. Outra coisa, você está preguiçoso. Uma palavrinha faz diferença. Igual o caso que um dia eu ouvi de um psicólogo cristão. Um rapaz no seminário, ele não conseguia avançar, ele não conseguia fechar as matérias, ele não conseguia passar de semestre, avançar nos seus estudos. E então ele foi fazer um tratamento e fizeram então um teste e se descobriu que ele tinha um QI assim elevadíssimo. Mas por que então a dificuldade com os estudos? E aí foi, durante as sessões, veio à tona que quando criança ele ouviu do pai: você é um burro. E você não vai dar nada na vida. Então tome cuidado, irmão. Tome cuidado, irmã, nos momentos de nervoso. Nos momentos de desespero. Peça para Deus o que pediu Davi nessas horas: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Porque a Bíblia diz que há palavras que vêm para destruir. E que é para a gente tomar cuidado, para que não saia da nossa boca, em lugar algum, por motivo algum,
palavra que cause destruição. Tome cuidado com as suas palavras. Lembre-se do que diz Provérbios 15:4. Uma língua saudável é árvore de vida. Que as suas palavras não produzam morte, mas que as tuas palavras, em nome de Jesus, produzam vida. 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 Uma outra lição é, nos dias de desespero, de aflição, tome cuidado para que você não espere das pessoas o que só Deus pode fazer por você. Às vezes a gente fica aguardando de pessoas, pode ser pessoas de casa, pode ser pessoas da igreja, coisas que na verdade só Deus pode fazer. Só Deus é onipresente para estar com a gente o tempo todo, as pessoas não podem. As pessoas têm as suas agendas, têm os seus compromissos, têm as suas labutas. Só Deus que é onisciente para sempre saber o que fazer, como nos ajudar. Só Deus é onipotente para poder nos socorrer. Às vezes, o máximo que as pessoas podem fazer por nós, a depender do que a gente está vivendo, a depender do que a gente está passando, é orar por nós. Interceder em nosso favor. E já é muito bom. Agradeça a Deus se alguém separa um momento que seja para se lembrar de você e interceder por você. Porque a tendência é orar só pela gente mesmo, pelos que estão mais perto, e que Deus tenha misericórdia dos demais. Mas se você tem alguém que intercede por você, agradeça. Como é o caso aqui, os discípulos, ainda que a motivação é ficarem sossegados, em paz, a mulher está vindo atrás e gritando, eles começam a se incomodar com isso, mas eles se achegam a Jesus no versículo 23 e diz, rogando-lhe, manda embora, porque vem gritando atrás de nós. E a princípio assim dá a ideia, olha, dispensa. Essa mulher nem do nosso povo essa mulher, ela é uma sobrevivente daquele povo que Deus já tinha até mandado tirar, mas ficou. Mas não é esse o sentido. Esse manda embora é melhor traduzido como atenda. É tipo, atenda para que ela vá embora. É como se eles estivessem dizendo assim para Jesus, Senhor, o Senhor já atendeu tanta gente. O Senhor já libertou tanta gente. O Senhor já curou tantas pessoas. Por favor, atende mais uma. Cura mais uma. É esse o sentido. Mas ainda assim, é o máximo que eles podem fazer por ela. Rogar. Interceder. Mas eles não podem curar. Pelo menos ainda não. Então por que a gente precisa fazer essa distinção entre o que Deus pode fazer e só Ele pode fazer? E não esperar que as pessoas façam por nós o que só Deus pode. Por quê? Bom, primeiro porque as pessoas já têm os fardos pesados delas. Elas já têm os fardos delas. E se elas já não aguentam carregar os fardos delas, como esperar que elas carreguem também os nossos? Elas não vão conseguir carregar os nossos fardos. E segundo, irmãos, porque só Deus salva. Deus pode, em alguns momentos, sim, Ele pode usar pessoas como instrumentos da sua salvação, mas a salvação, seja de qual for a situação, seja de qual for o problema,
o autor é sempre Ele. Sempre Ele. Ele é o autor da salvação. É nele que devemos esperar. É para Ele que devemos correr. Às vezes, eu atendo pessoas com situações, com angústias, e já foram para lá, já foram para cá, e estão buscando solução e não encontram. E às vezes eu faço essa pergunta: você já orou sobre isso? Você já colocou isso diante de Jesus? Você já pediu para Deus? Por incrível que pareça, irmãos, não poucas vezes, a resposta é não. Não. Não orei sobre isso. Já busquei ajuda ali, já busquei ajuda colar. Então, você está buscando ajuda de quem talvez possa fazer uma pequena coisa e não está recorrendo àquele que pode tudo. Quer dizer que você ainda não orou sobre isso. Então eu te pergunto, isso que está te angustiando, isso que te aborrece, essa situação que não se resolve, eu te pergunto, seja sincero, você já orou sobre isso? Você já foi para o seu quarto, como Jesus instrui, você já fechou ali a sua porta, e você se ajoelhou diante dele, derramou a sua alma e colocou essa situação? Já? Amém. Continue, até que você receba a resposta. Às vezes Jesus demora mesmo para responder, mas a resposta vem. Pastor, até quando eu devo orar por uma situação? Até receber uma resposta. Não recebeu resposta ainda? Continue orando, a resposta há de vir. E ela virá. E quando ela vier, você vai saber que ela veio. Você ainda não fez isso? Então faça, vá até Jesus, porque a promessa de Deus, a sua palavra continua a mesma, segundo Ele mesmo revelou e registrou em Isaías 59:1, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Não é porque Jesus não está respondendo que Ele não está ouvindo. Ele ouve. Ele não estava respondendo aqui por um tempo, mas estava ouvindo. E na hora certa, Ele respondeu. Por que com você seria diferente? Vá até Jesus. E por fim, em dias de desespero, não discuta com Jesus. Para de discutir com Jesus. Você acha mesmo que você sabe mais que Jesus? Obedeça a Jesus. Teve uma vez que eu ouvi assim, um pastor idoso dizendo que para Jesus não existe não. Eu confesso para você que quando eu ouvi, eu fiquei um pouco contrariado. Mas como assim? Eu não posso dizer não? Eu não tenho o direito de dizer não. Mas hoje eu reconheço que dizer não para Jesus é dizer não para o nosso bem mesmo. Para o nosso sumo bem. Porque Ele não quer outra coisa, senão o nosso bem, o teu bem. Ele não tem outra motivação para te dizer qualquer coisa, senão o amor, que é na verdade o desejo de te promover o bem. Então, que interessante, essa senhora, ela em nenhum momento retruca com Jesus, em nenhum momento.
Jesus não responde. Ela sai correndo atrás de Jesus, gritando, e ela implora misericórdia, ela implora compaixão. Ela reconhece quem ele é, filho de Davi. E Jesus não dá resposta, Jesus parece que simplesmente ignora. Em nenhum momento ela diz assim: poxa, Jesus, que insensibilidade com a minha situação. Me dê pelo menos uma resposta. O Senhor não responde? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento ela faz isso. Jesus, quando responde, diz assim: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E esse termo cachorrinho é cachorrinho de casa, de estimação. Mas mesmo assim, né, para quem quer entender errado. Quê? Está me chamando, eu e a minha filha, de cachorro ainda por cima? Não. O que ela fala é: sim, Senhor. Sim, Senhor. Como que dizendo assim: é verdade, Senhor. Mas olha, a única coisa que eu preciso é de uma migalhinha. Uma migalhinha que o Senhor me der é suficiente. Eu só te peço uma migalhinha. E foi suficiente mesmo. Porque Jesus, ele sequer ora. Ele não diz assim: tá bom, eu vou fazer uma oração. Jesus não vai na casa. Olha, Jesus simplesmente diz assim: seja feito, e tudo se fez. É muito poder. É muito poder. Aquilo que era um mal que deixou aquela mulher desesperadíssima, quase que descontrolada de angústia. Bastou um seja feito de Jesus e resolveu. É muito poder que tem Jesus. Aliás, não é muito, ele tem todo o poder. Não existe nada que Jesus não possa. O inferno bate em retirada com a palavra de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor. Então, por que não discutir com Jesus? Porque crer é obedecer. Quem diz que crê em Jesus, mas não obedece Jesus, na verdade não crê em Jesus. Ou pelo menos, ainda não crê como deveria. Ainda não entendeu quem Ele é. Não entendeu ainda quem Jesus é. Segundo, porque a palavra de Jesus é plena de sabedoria e poder. Então eu te dou aqui uma dica. Quando você sentir assim um toque de Jesus, quando você sentir assim um mover do Espírito de Jesus, obedece. Obedece, porque vai ser o melhor para você. O melhor. É como a experiência de um pai que uma vez foi repreender o seu filho. O filho ainda saindo da infância. E quando ele chegou, o filho olhou para ele assim e disse: papai, me deixa um pouco aqui sozinho.
E a princípio o pai achou assim um disparate. Mas sentiu o toque de Jesus. Tá bom. Saiu. Passou um tempinho. O menino veio e disse: me perdoa, papai. E tudo se resolveu. Lembra o que diz Isaías 55:8? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Aprende a confiar em Jesus. E confiar em Jesus é obedecer Jesus para o nosso bem. Eu não sei o que você já passou, o que você passa, o que você ainda poderá vir a passar em casa, mas a minha oração é que no dia do desespero você corra até Jesus. Porque ainda que você receba dele só uma migalha, ainda assim vai ser mais do que suficiente para fazer bater em retirada o mais horrível dos demônios. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém.